trabalho, as pessoas têm que ver a diferença. Porque quando o Senhor verdadeiramente toca, é impossível ser a mesma pessoa. Quando o Evangelho, de fato, entra no coração, é impossível ser a mesma pessoa. É impossível. O Senhor, quando Ele tocava, ninguém permanecia da mesma forma. E Deus, Jesus, Ele tinha formas peculiares para tocar nas pessoas. Jesus, Ele conhecia o coração do homem. Jesus, quando Ele chegava e vinham aquelas perguntas, como perguntas de fariseus e perguntas de saduceus, o Senhor já conhecia qual era o objetivo da pergunta e a resposta que eles esperavam para acusar. Da mesma forma, Jesus sabia do tamanho da fome, quando aquela mulher chegou pedindo a Ele que curasse a filha dela. E Ele disse que não era lícito dar o pão dos filhos. E ela disse que os cachorrinhos comiam da mesa dos senhores. Então o Senhor, todas as pessoas que se aproximavam dEle, Ele conhecia. E hoje não é diferente. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe qual é o propósito que você veio hoje. Deus sabe qual é o propósito que você frequenta a igreja. Vida com Cristo é uma escalada, é subida. São degraus que nós vamos subindo. Vida com Deus é só crescimento. Vamos enfrentar aflições? Vamos. Vamos enfrentar provas? Vamos. Mas a própria palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes a pessoa está na dificuldade e ela diz, mas Deus parece que me esqueceu, parece que o Senhor não lembra de mim, parece que eu não nasci para isso. Deus não predestinou ninguém para tocar, lavar, limpar e depois a pessoa se perder. Deus não predestinou ninguém. Por pior que seja o pecado cometido, por piores que sejam as falhas cometidas, a água que jorra do trono dos céus, do trono de Deus, é suficientemente poderosa para limpar, para lavar as vestes. E o Senhor, Ele é especialista em apagar o passado e construir um novo presente. O Senhor é especialista, mas é preciso que a pessoa queira, é preciso que ela queira mudança. É preciso que a pessoa queira mudar, porque a coisa mais difícil é você empurrar alguém escada acima quando a pessoa não quer subir. É a coisa mais difícil. Então, se precisa mudança e se quer a mudança é hoje. A mudança é agora. É abrir o coração e receber a palavra. Ele diz aqui: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Porque a própria palavra nos adverte: vigiai e orai. E tem mais, a palavra também nos diz que o diabo, ele anda ao derredor, bramando a quem possa tragar. Anda ao derredor, porque ao nosso redor o Senhor disse que daria ordem aos anjos para nos guardar. O Senhor disse que daria ordem aos anjos para nos guardar. Se você for olhar lá no livro de Salmos, Davi escreveu 73 salmos. Moisés escreveu 2. Tem lá no Salmo 90, se você for reparar. Eu vou abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 90, o versículo 1, oração de Moisés. Moisés escreveu 2 salmos. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. E olha o que ele diz: de geração em geração. Olha o que ele diz: antes que os montes
nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é Deus de geração em geração. Deus é Deus de geração em geração. Então Deus é contigo por onde você for. Deus é contigo por onde você caminhar. Ele te chamou para a maravilhosa luz. Você faz parte de um povo eleito. Você faz parte de uma nação santa. Aleluia. Você faz parte de uma propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. 1 Pedro no capítulo 2, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz mais, vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. E Ele colocou, olha, você faz parte de um sacerdócio real, você faz parte de uma nação santa. Aleluia. Você faz parte de uma nação santa. Você faz parte do exército de Deus. Deus conta com você para anunciar o Evangelho. Deus conta com você para anunciar as boas novas. Mas para isso o homem precisa deixar a vida pecaminosa. Para isso o homem precisa deixar a vida errante. E algumas pessoas, elas falam que, mas é um pecadinho. De fato, as consequências do pecado, elas são diversas. Tem consequências menores e maiores. Mas eu quero dizer que o pecado, seja ele pequeno ou não, ele encobre o rosto de Deus daquele que comete pecado. O pecado faz a separação do homem e Deus. Então não é o tamanho do pecado. Porque quando o Senhor vê que o homem peca de contínuo, o homem está dizendo, em outras palavras, eu não temo a Deus. Quando o homem peca, ele está dizendo, eu não temo a Deus. Porque o temor de Deus é o princípio. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se o temor de Deus estiver sobre o homem, ele vai pensar duas vezes. E a própria palavra também nos diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Em outras versões diz, não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo que está dentro de você. Então é preciso manter a chama acesa. É preciso manter a vigília. É preciso manter a lâmpada acesa. Quando nós chegamos em casa à noite, abrimos a porta. Depois de abrir a porta, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Tocar no interruptor para acender a lâmpada. Ninguém entra em casa no escuro. Toca, acende, e aí a pessoa começa a circular. Se faltar energia, ela procura uma vela, ela procura uma lanterna, mas ela não consegue desenvolver naturalmente as atividades se não tiver luz. Da mesma forma, o crente, o evangélico, aquele que está com a vida no altar, para ele cumprir o propósito de Deus, ele precisa ter luz, ele precisa ter o Espírito Santo, ele precisa ter no coração a chama acesa, porque quem vai dar a ele a capacidade de anunciar o Evangelho.
É quem vai dar a ele o discernimento, é quem vai dar a ele o entendimento na palavra. Sem luz, não adianta. Não adianta. A palavra tem que estar aqui. A palavra tem que estar no coração. Não basta eu conhecer a letra. Eu poderia conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Mas se a minha vida não anunciar a Deus, de nada serve a letra. Se as pessoas, quando olharem para mim, não virem a imagem de Deus, não virem as minhas atitudes que reflitam a imagem de Deus, esse evangelho é de letra morta. Nós precisamos ser a Bíblia que as pessoas querem ler. É isso hoje que falta muito, porque as pessoas, elas têm brincado com as coisas de Deus. Algumas pessoas, elas estão achando, não, mas até Jesus voltar, isso ainda vai demorar. Até Jesus voltar, ainda vai demorar, ainda tem um tempo. Vai dar tempo ela se consertar. E o pior pecado, sabe o que é? É o pecado consciente. Esse é o pior pecado. Você já ouviu falar em pecado anunciado? Pecado anunciado é aquele que a pessoa marcou, ela sabe que no dia seguinte ela vai pecar, mas ela está tramando, maquinando, sabendo que no dia seguinte ela vai pecar, e ela continua com os mesmos projetos. E ela é incapaz de dizer, ou de orar e pedir, Deus, tira do meu coração esse desejo. Senhor, mata o desejo carnal ilícito. Ela é incapaz. Então esse tipo de pecado é o pecado anunciado e é o pecado consciente. E Deus, Ele abomina. Porque a pessoa está dizendo, em outras palavras, eu não temo a Deus, ou então ela confia que Deus é amor, que Deus é um infinito amor, de fato Deus é, mas cuidado, porque Deus também é justiça. E chega um tempo, misericórdia tem data de validade. Como assim? A misericórdia em Deus, ela é infinita, mas a misericórdia no homem, ela tem data de validade. Se assim não fosse, pessoas que se desviaram não morreriam, como teve pessoas que já se desviaram e buscaram após si os desejos carnais, buscando coisas que não edificavam, e elas encontraram a morte. Porque a misericórdia na vida das pessoas tem sim um prazo de validade. E nós precisamos nos aperceber, e nós precisamos nos santificar dia após dia. Nós precisamos caminhar